Voltando então para os dias de hoje, né? Para esta segunda-feira pós-eleitoral, a gente viu um presidente que ainda não ligou para o vencedor para reconhecer o resultado e cumprimentá-lo, não fez nenhuma declaração, nem mesmo aos seus eleitores, de agradecimento pelos 58 milhões de votos que recebeu, e está silente também diante de um movimento insurrecional que tenta negar o resultado da eleição e que está escalando. A senhora acha que tudo isso está interligado e é uma estratégia? E a senhora teme que isso escale para uma negativa de reconhecer o resultado da eleição? Acho que a impostura do presidente Bolsonaro de não reconhecer a derrota e de não ligar para o vencedor só pode ter esse nome, impostura. E isso faz com que ele fique isolado, porque o presidente Lula já fez isso, até muitos da sua própria base, os seus fiéis escudeiros, já fizeram esse reconhecimento, não é? O vice-presidente Mourão já ligou para o vice-presidente Alckmin. Quer dizer, o Bolsonaro está isolado. Agora, o silêncio dele é a conivência com o que está acontecendo em relação aos caminhoneiros. O Bolsonaro, ele tem uma ansiedade tóxica por algum tipo de levante que o leve para os braços dos insurretos contra a Constituição, né? Daqueles que se insurgem contra a Constituição brasileira, que é quase uma doença política, porque ele sempre tem um sonho de que ele vai produzir um fato que as pessoas vão para a rua fazer algum tipo de levante. E agora eu acho que parece que ele tenta apostar nisso. Mas é claro que os mecanismos de Estado têm que ser acionados, porque o que ele está conseguindo com isso é prejudicar o Brasil. E eu espero, e sempre disse isso, que o alto oficialato brasileiro não vai entrar nessa aventura. O mundo todo já reconheceu a vitória do presidente Lula. Não há espaço para qualquer aventura autoritária numa realidade como a do Brasil. E o presidente Bolsonaro, mais uma vez, faz um desserviço com sua impostura autoritária e agora nessa expectativa de que vamos ter aí um levante para mantê-lo no poder. A visão negacionista é isso, porque se o Trump conseguiu acreditar que com a invasão do Capitólio, dizendo que o Biden não tinha ganho a eleição, ele ia permanecer no poder, e dizem que ele acreditava nisso, eu imagino que o Bolsonaro deva sofrer a mesma patologia. Mas isso não tem base de realidade e as instituições públicas estão já tomando todas as providências. Aliás, isso só faz com que ele fique cada vez mais, digamos, como zero, enfim, não é? A esquerda. Ele não tem condição. O presidente Mourão já está se colocando, inclusive, para fazer a transição. Hoje de manhã, não é praticamente para fazer a transição. Hoje de manhã eu dei uma entrevista falando isso, que nos Estados Unidos, quem passou a faixa para o Biden foi o vice-presidente. E o presidente Mourão pode cumprir com esse papel. O chefe da Casa Civil já está colocando à disposição do governo eleito, não é, todo o processo para a transição. Então, o Bolsonaro ele vai ficar realmente no lugar que ele construiu para estar na história, no esquecimento. Ele que se lançou a deputado federal no último debate, nem isso ele haverá de conseguir, eu espero.